Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, os versículos 31 a 37. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Marcos 7, de 31 a 37. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Irmãos, nós vimos no sermão anterior que Jesus ele foi para a região de Tiro e Sidom, e ali ele se encontrou com uma mulher sirofenícia. E o contexto de toda essa passagem está naquele embate de Jesus com os escribas e fariseus, porque aqueles homens questionaram os discípulos pelo fato de que estes discípulos de Cristo comiam sem lavar as mãos. E Jesus disse para eles: o que contamina o homem não é o que está do lado de fora, mas é o que está dentro. Nesse contexto, Jesus sai depois dessa conversa e atravessa a fronteira. Jesus não está numa região israelita, é uma região que hoje no mapa pertence ao Líbano. Então Jesus sai da região de Israel, vai para uma região completamente gentia, e estando lá nessas terras, ele tem um encontro com essa mulher sirofenícia, ou seja, uma mulher impura, porque era uma mulher que não era judia. Ela era impura porque não era judia, ela era impura também porque ela tinha uma filha endemoniada. Então, esse texto, com essa passagem, Marcos está mostrando que Jesus não tem dificuldade de andar em terras gentias, porque Jesus veio para os doentes. Só que naquela ocasião, Jesus deixa claro para aquela mulher que o foco dele são os israelitas, são os judeus, não são os gentios. O foco de Jesus seria os gentios depois da sua obra na cruz, mas agora não. E aí Jesus então sai, o texto que nós acabamos de ler, Jesus sai daquelas terras de Tiro e Sidom, ele sai de Tiro, passa por Sidom e vai até o mar da Galileia. Então agora Jesus já entra no território de Israel. Só que ele vai para uma região chamada de Decápolis, que eram 10 cidades. E essa região, por mais que fosse uma região dentro das fronteiras de Israel, era uma região majoritariamente gentia. Havia ali judeus morando naquelas cidades, mas majoritariamente eram de gentios residindo naquelas cidades. E não é a primeira vez que Marcos menciona sobre essa região. Nós vimos no capítulo 3, no capítulo 5, Jesus se encontrando com um gadareno que estava possesso de uma legião. E ele residia naquela região ali de Decápolis. Esse homem foi alvo da misericórdia e da graça do nosso Deus. Então Marcos, ele quer mostrar
para os seus leitores, à luz do texto de semana passada, que são os versículos 24 a 30, que registra o encontro de Jesus com a mulher cirofenícia, e agora esse encontro de Jesus com este homem que era surdo e mudo, nós percebemos aqui no texto, e Marcos quer passar essa mensagem para nós, que Jesus ele estende a sua graça também aos gentios. Por mais que ele tenha vindo com o foco para os judeus, mas ele também estende a sua misericórdia para aqueles que não são judeus. Claro que de modo mais limitado, antes da sua morte e ressurreição, e depois da morte e ressurreição, isso vai se estender de uma maneira muito maior, né? Porque nós percebemos que quando ele dá a ordem para os discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Então, partindo de Jerusalém, vocês vão pregar o evangelho por toda a terra. Então, vamos avaliar aqui esse texto. Versículo 31 diz: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então Jesus faz um trajeto que não é à toa, porque quando você vai no mapa, Jesus poderia ter feito um outro trajeto que seria mais rápido, mas ele faz um trajeto mais longo. Então a ideia de Jesus é cumprir uma agenda. Ele tinha que se encontrar com este homem. O propósito é esse: ele sai daquela região, depois do encontro com a cirofenícia, faz essa volta e vai até Decápolis, ali até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, onde ele vai se encontrar com esse surdo e mudo. E aí o versículo 32 diz que então lhe trouxeram um surdo e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Aqui nós temos Jesus sendo surpreendido mais uma vez com uma multidão. Você já tem percebido que a popularidade de Jesus só cresce nos evangelhos. Então a ideia é que quando Jesus pisa naquelas terras, há uma multidão ali o seguindo. Ele fica, obviamente, surpreendido com aquela multidão por se tratar de uma região gentia. Só que o nome de Jesus, ele estava espalhado por todas aquelas terras. Os irmãos viram que no capítulo 3, pessoas até mesmo de Tiro e Sidom, antes de Jesus ir lá, vieram para Jerusalém, vieram para Galileia para se encontrar com Jesus. Então o nome dele havia se espalhado naquela região. E é muito provável também, pode ser, a gente não pode bater o martelo, digamos assim, é que boa parte dos cidadãos daquela região foram alvos das palavras do gadareno, porque Jesus transformou esse homem, libertou esse homem de uma legião, e Jesus ordena a ele para que fosse para sua casa e contasse para os seus familiares. Só que é interessante, o que é isso aqui? Deixa eu só tirar isso aqui, começou a falar do nada aqui, ué. Vamos lá. Até perdi. Então Jesus ele vai para essa região, e é muito provável que aqueles homens estavam ali porque foram influenciados por aquele gadareno que pregava a respeito da obra de Cristo Jesus em sua vida. Quando Jesus chega naquela região, uma multidão estava ali, e alguns chegam para Jesus trazendo um surdo e mudo. Por mais que a revista atualizada traga aqui que ele era surdo e gago, mas é mais provável que seja surdo e mudo por causa do versículo 37, e também porque a palavra no grego é uma palavra que tanto pode ser usada para aquele que não fala nada mesmo, ou seja, ele é mudo, ou para aquele que tem a dificuldade na fala. Então eu prefiro caminhar que esse homem ele era surdo e mudo, e não surdo e tinha uma dificuldade de falar, né? A própria
surdez, né? Não sabemos ao certo se ele era surdo de nascença, não temos essa informação, mas eu prefiro caminhar no fato de que ele era surdo e mudo. Então eles levaram esse homem para Jesus, e quando eles chegam perto de Jesus, Jesus pega aquele homem e retira do meio da multidão. E por que Jesus faz isso? Porque ele estava numa terra gentia. Quando ele transformou aquele homem que estava possesso de uma legião, ele teve um encontro pessoal com ele. Agora ele está no meio de uma multidão gentia, e ele disse para a mulher sirofenícia que ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Então o que ele faz? Ele pega aquele homem com aqueles que lhe trouxeram e sai, vai para fora, procura um canto, vai para um ambiente mais tranquilo, sem aquela opressão da multidão. Ele retira aquele homem do meio, e olha o que o texto diz: que então Jesus põe os dedos nos ouvidos, toca a língua com saliva, ergue os olhos aos céus, suspira e diz Efatá, que quer dizer abre-te. Por que Jesus faz isso, toda essa cena, sendo que nenhum outro milagre narrado por Marcos até agora, Jesus fez cena nenhuma? Quando alguém chegava para ele só dava uma ordem. Como aconteceu com aquela mulher sirofenícia que chega para Jesus dizendo que a sua filha estava endemoniada. Jesus não foi nem na casa dela. Jesus falou com ela assim: por causa dessa tua palavra, pode ir embora para casa que a sua filha está liberta. Mas por que agora, diante desse homem, Jesus faz toda essa cena? Porque ele está diante de alguém que não escutava. Então o que Jesus fez? Ele encenou o milagre, para que aquele homem entendesse o que estava acontecendo. Quando Jesus toca nos ouvidos dele, aquele homem já entende que alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus vai na língua, ou seja, eu sou surdo, ele tocou nos meus ouvidos, ele vai me curar. O que aqueles homens disseram para ele? Nós vamos levar você, da maneira como poderiam falar naquela época, nós vamos levar você até alguém que vai te curar. E aí quando chega lá, esse alguém põe a mão nos ouvidos dele. Aí ele já sente que Jesus vai fazer o milagre. Depois Jesus pega a saliva e coloca na ponta da língua dele. Ele entende que agora ele vai conseguir falar. Aí Jesus olha para o céu. Jesus está mostrando para aquele homem de onde que ele vai buscar a cura. É do alto. E quando o texto diz que ele suspirou, suspirar é porque ele estava aqui num sentido de oração. Suspirar naquele período tinha a ver com buscar em Deus, buscar forças do alto, relacionamento com o Senhor, petição, dependência de Deus. Então quando Jesus olha para o alto e suspira, ele está buscando o poder do alto, ele está buscando direção do alto, e ele então diz por quê? Porque ele estava ali com os homens que tinham trazido aquele homem, e tinha os discípulos também, que estavam vendo aquela cena. Então Jesus está encenando tudo para que o mudo e surdo pudesse compreender, e ele fala no final para que todos aqueles que estão à sua volta também entendam o que ele vai fazer. E ele diz Efatá, que é uma palavra no aramaico. Por isso que Marcos ele traduz essa palavra Efatá, que quer dizer abre-te. E aí o texto, versículo 35 diz: abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, e trago para os irmãos, é que por mais que Jesus trate todo o povo dele, que Jesus pastoreie todas as suas ovelhas, como um todo, como um rebanho, ele cuida de modo especial com cada ovelha. Ele cuida como um todo, ele alimenta todas, mas ele trata cada uma diante das suas circunstâncias.
Talvez você enfrenta dificuldades pessoais, como esse homem que enfrentava dificuldades de não ouvir e nem falar. Você tem as suas dificuldades, você tem as suas lutas, você tem as suas carências, você tem os seus anseios, você tem os dias que você não dorme direito. A preocupação, a ansiedade, o medo, o desespero, o choro. Aquilo que te prejudica na sua caminhada cristã. E que você pode recorrer a esse, que não cuida só da igreja como um todo, mas cuida da igreja tratando cada pedacinho daqueles que compõem a igreja. Tratando cada ovelha. Tratando os problemas que você enfrenta que eu não enfrento. E tratando os meus problemas que você não enfrenta. Porque Ele trata as nossas necessidades. Então você pode recorrer a Ele, como este homem foi assistido pelo Senhor. Então nós precisamos descansar no cuidado do nosso Mestre. Ele não abandona os seus discípulos. Ele não abandona as suas ovelhas. Se uma ovelha está doente, Ele trata. Se uma ovelha está perdida, Ele busca. Ele cuida de cada uma das suas ovelhas. Então você pode descansar no cuidado desse Senhor. Saber que Ele está ao seu lado e que Ele supre as suas necessidades. O que falta para nós muitas vezes é buscar esse Senhor. Às vezes a gente tem medo, a gente às vezes tem receios de buscar esse Senhor. Às vezes a gente acha que o nosso problema ele é pequeno. Tem tantas pessoas passando por situações tão piores. E por que Deus trataria de mim? Por que Deus assistiria a minha família, sendo que há famílias em situações muito mais difíceis? Enquanto às vezes eu estou procurando vamos exemplificar, às vezes eu estou procurando uma cura por uma unha encravada, enquanto tem gente lutando contra o câncer. Mas Cristo é aquele que trata tanto aquele que está com uma enfermidade mais leve, digamos assim, quanto aquele que está com a enfermidade crônica. Ele cuida de cada ovelha dentro das suas necessidades. E a gente precisa descansar nesse cuidado do Senhor. E o texto diz que quando Jesus operou esse milagre, Ele disse para aquele homem, ordenou não só aquele homem, mas a todos os homens que ali estavam, que havia trazido aquele homem para Jesus, que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. É interessante porque Jesus fala isso para esses homens, que é comum inclusive aqui no Evangelho de Marcos, porque Jesus não quer que nem judeus, nem gentios possuam principalmente os judeus, possuam uma compreensão equivocada a respeito dele. Nós vimos que naquele período, os fariseus, os escribas, os judeus, eles tinham diversas interpretações a respeito do Messias. E Jesus não quer que nenhum dos judeus pegue essas interpretações e lance sobre ele. Ele quer que os homens vão compreendendo o seu ministério à medida que ele avança, para que a conclusão, a fim de que eles possam de fato acreditar em quem Jesus é e falar quem ele é e entender a sua identidade, seja vista na cruz. Quando ele for para a cruz, quando ele ressuscitar dos mortos, aí sim a sua identidade será completamente revelada, mas até lá não. Mas agora Jesus dá essa ordem para uma região gentia. Eu não sei se você vai se lembrar, mas lá em Marcos capítulo 5, Jesus não impediu aquele homem gadareno de contar para os seus familiares. Pelo contrário, ele ordenou: volta para casa e fala o que eu fiz com você. Mas agora por que Jesus fala isso com esses homens? Por que Jesus impede o surdo e mudo, que agora já não era surdo e mudo mais, e os demais de contar para os outros o que Jesus tinha feito?
por causa do que Jesus disse para a mulher cirofenícia: eu não vim para os gentios, eu vim para os judeus. O meu nome, eu não quero que o meu nome se torne grande entre os gentios antes da hora. Então eu não quero que vocês espalhem o meu nome entre os gentios, eu não quero que eles fiquem sabendo a respeito do que eu estou fazendo, porque ainda não é hora dos gentios serem alvos de modo maior da pregação da palavra. Eu vim de modo pontual, focal para os judeus. Depois da sua morte e ressurreição, ele vai reunir os discípulos e diz: portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas agora não, agora o foco são os judeus. Mas como ocorre toda vez, eles ficam de bico calado? Não. E Jesus não deu um conselho, Jesus não deu um conselho, Jesus não deu uma orientação, Jesus deu uma ordem: não fale, não proclame, não diga, bico calado. Ah, mas e agora como é que as pessoas vão fazer? Porque elas vão chegar até esse surdo e esse mudo, que era surdo e mudo e agora está falando e está ouvindo. Como que eles vão fazer? Porque eles vão chegar: o que aconteceu com você? Até agora mesmo você não ouvia nada e não falava nada. Eu fui curado, eu fui obra do poder de Deus, mas não falar que foi Cristo Jesus que fez. Ele não podia contar quem era o responsável daquela cura. Mas aquele homem não para, pelo contrário, o texto diz que quanto mais Jesus recomendava, mais eles divulgavam. Isso porque nós temos um problema sério com a língua. Nós temos um problema sério em cumprir as ordens de Cristo. Nós temos um problema sério. Perceba bem, aquele homem, até poucos segundos, não falava. E enquanto ele não falava, pecado com a língua ele não cometia. Mas agora Jesus abriu a língua dele e ele começa a falar. Ah, Arthur, mas ele só está falando que Cristo fez uma obra na vida dele. Mas tem uma ordem: não fala. Não é para falar. E ele não cumpre a ordem. O texto fala que ele começa a falar desembaraçadamente. E ele também começa a pecar contra a língua. Sabe por quê, irmãos? É contra Deus usando a sua língua. Sabe por quê? Nós temos uma atração pelo proibido. Todo pai aqui pode chegar para o filho e falar assim: eu não quero que você pegue tal coisa. A criança vai procurar um jeito de pegar. Aí você fala assim: eu duvido se você pega tal coisa para mim. Ela vai pegar. Agora se você fala: vai lá pegar isso aí, não vou pegar. Ordens a gente não cumpre. Proibições a gente é tentado. Você está no centro de Vila Velha, não acha um lugar para estacionar. Encontra uma vaga que está na frente de uma garagem. Você fala assim: não tem problema, eu coloco no pisca-alerta. A gente é tentado por aquilo que é proibido. E é por isso que lá em Provérbios capítulo 11, versículo 13, o sábio diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. E o sábio também no capítulo 20, versículo 19, diz: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Não se envolve com quem não consegue segurar a língua. Com pessoas que fazem de tudo para influenciar. Às vezes não vai usar a língua contra você, com você, mas vai usar a língua contra você com alguém. Às vezes uma coisa que uma pessoa não podia saber e nem precisava saber, ela toma conhecimento através de você.
Porque você não sabe usar a língua. E hoje em dia não é só a língua mais, né? É o dedo. É o dedo. A gente tem um prazer por ser o primeiro a dar as informações. Mas nem sempre essas informações são corretas. Por isso que o texto, o sábio já fala aqui: não te metas com quem muito abre os lábios. Toma cuidado com quem não consegue usar a língua do jeito certo. Eu me lembro que um determinado conselho decidiu levar o nome de um pastor para o presbitério. A reunião foi durante a semana. Aquele pastor tinha cometido um delito, e o conselho tinha que dar ciência àquilo ao presbitério. Só que antes de levar o assunto ao presbitério, aquele conselho decidiu reunir a igreja no domingo seguinte para informar aquilo para a igreja. Não se sabe como, não se sabe quem, não se sabe quantos espalharam aquela notícia durante a semana de que o conselho reuniria a igreja no domingo para tratar aquele assunto. No domingo, pessoas que nem membro da igreja estavam lá. Era uma igreja presbiteriana, onde você encontrava espíritas, católicos, ateus, pessoas que amavam aquele pastor e que tomaram ciência, sabe-se lá como, que o conselho iria resolver aquela situação. O conselho não foi sábio em pedir para aqueles que não faziam parte da igreja para que se retirasse. Quando aquilo foi soltado no meio da igreja, imagine a confusão que deu. Tudo começou com o quê? Com gente que não sabe segurar a língua. Quem soltou isso? Não sei. Eu só sei que quem soltou riscou o fósforo e pegou o fogo. Então a gente aprende que nós temos uma dificuldade muito grande de obedecer às ordens de Cristo, seja qualquer ordem que Cristo nos dá. Esses homens não cuidaram, e tantos outros que Jesus ordenou que não falassem, mas eles falavam. Eles usavam a língua de maneira errada. Não glorificaram ao Senhor com a sua língua. Esse milagre também, irmãos, ele está extremamente ligado com a cura do cego aqui no capítulo 8. Se você for para o capítulo 8, os versículos 22 a 26, Jesus cura um cego. Olha que interessante, Jesus curou um surdo e mudo, aí depois vem a multiplicação dos pães e peixes, que é a segunda multiplicação. Aí Jesus dá uma orientação para os discípulos por causa do fermento dos fariseus, e logo em seguida ele cura um cego. E esse milagre do surdo e mudo e o milagre do cego tem uma relação muito íntima, porque lá no versículo 18, você percebe que Jesus diz assim: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Essa relação da cegueira e da surdez, né? E essa cura também, ela tem um cumprimento profético. Quando a gente vai lá para Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, olha o que Isaías disse: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Nós já vimos aqui 3 curas de Jesus que estão relacionadas com Isaías 35. Jesus curou um homem que era paralítico. O texto diz que coxos saltarão. Jesus agora curou um surdo e um mudo. O texto fala sobre surdos e mudos que serão curados. E o texto fala também de cegos, que é depois a partir do versículo 22 do capítulo 8. Então, Jesus, as suas curas, elas possuíam um foco, era mostrar quem ele era.
tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento estava se cumprindo nos atos de Jesus. Então Jesus não curava por curar. Jesus curava para mostrar que tudo aquilo que os profetas disseram no passado estava se cumprindo. Jesus estava curando não por curar, mas para mostrar que Ele é o Messias, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Então as curas, os seus milagres, os seus sinais, eles tinham um objetivo, que era mostrar a sua identidade. Mas nós percebemos no decorrer do Evangelho de Marcos que as pessoas têm dificuldade de entender quem é Jesus. Os escribas não entendiam quem era Jesus, os fariseus não sabiam quem era Jesus, e os escribas e os fariseus eram os que mais conheciam o Antigo Testamento. Os escribas e os fariseus sabiam o que Isaías profetizou, e por que eles não olhavam para o que Jesus estava fazendo e uniam uma coisa com a outra? Espera aí, Isaías falou que coxos iriam andar, Jesus está fazendo coxo andar. Isaías disse que surdo e mudo iria ouvir e iria falar. E tem surdo e mudo ouvindo e falando. Cego que agora está voltando, que está enxergando. Então esse homem que está diante de nós é o Cristo. Não. A tradição, a religiosidade fria, a falta de fé não permitia a estes homens entender com clareza a identidade de Cristo Jesus. E aí, o texto diz: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo Ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esta sentença, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, é porque Marcos tem esse objetivo de mostrar que Jesus é o próprio Deus. E quando ele usa essa sentença, ele está ligando os feitos de Jesus aos feitos do Senhor no Antigo Testamento. Tem uma sentença que conclui os dias da criação, que vem assim: e eis que era muito bom. E agora Marcos utiliza uma sentença dizendo que tudo o que Jesus faz é bom. Ele faz esplendidamente bem. Assim como o Criador criou todas as coisas e tudo era bom. Então o que Marcos está mostrando aqui é que as obras do Criador e as obras de Cristo são as mesmas obras. Porque o Criador e Cristo são o mesmo Deus. Que Cristo é aquele que trouxe à existência todas as coisas. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que por meio dele todas as coisas foram feitas. E ele é o verbo que se encarnou, ele é o verbo que andou entre nós. Então o Criador está aqui diante de nós, aquele que criou o homem, aquele que deu ouvidos para que o homem pudesse ouvir, agora está fazendo com que alguém que nasceu ou por qualquer motivo veio a ter essa enfermidade, agora pudesse ouvir novamente, porque ele tem poder sobre o corpo. Uma pessoa que teve a língua criada pelo Criador para falar e que não consegue falar, o Criador está aqui para fazer com que essa língua volte a falar. Os olhos que foram criados para enxergar e não enxergam, o Criador está aqui para fazer com que essa pessoa tenha condições de enxergar. Então ele fez tudo muito bem, porque ele é o Criador que trouxe à existência todas as coisas. Então, irmãos, às vezes nós, com base nesse texto, às vezes nós questionamos o rumo da nossa vida e questionamos por que Deus nos permite passar por certas situações, quando a gente percebe que Deus atua em nós através da nossa dor, através do nosso sofrimento, através da nossa tristeza, através das nossas lutas, para que o nome dele seja glorificado. Aquele surdo e mudo, ele foi naquela situação diante de Jesus para que o nome de Cristo Jesus fosse glorificado. Então Jesus muitas vezes permite que eu e você passemos por certas situações para que o nome dele seja glorificado.
Às vezes enfermidades nos assaltam para que o nome de Cristo seja glorificado. Às vezes nós enfrentamos lutas para que o nome de Cristo seja glorificado. Às vezes nós passamos tribulações para que o nome de Cristo seja glorificado. Porque se Ele faz tudo muito bem, então nós não devemos questionar a que rumo a nossa vida vai. O grande problema é que a gente senta na nossa tribulação e vai murmurar. A gente senta no problema e murmura. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso tudo? Qual a necessidade disso? O que eu vou ganhar com isso? Aonde eu vou chegar? Parece que eu nasci nessa vida só para sofrer. Sai um problema, chega outro. É enfermidade em cima de enfermidade. É problema em cima de problema. E a gente se esquece de ver o cuidado do Senhor com a nossa vida. No meio do caos, no meio do problema. Porque se Ele faz tudo muito bom, então nada que acontece com as nossas vidas, pelo controle de Cristo, está errado. O Senhor está sendo injusto comigo. Cristo não é injusto com ninguém. A vontade do Senhor não é boa, perfeita e agradável? Então, mesmo que a vontade dEle seja a morte, ela é boa, perfeita e agradável. Seja a dor, ela é boa, perfeita e agradável. É sofrimento, ela é boa, perfeita e agradável. É desespero, ela é boa, perfeita e agradável. É limitação, ela é boa, perfeita e agradável. É abundância, ela é boa, perfeita e agradável. É escassez, ela é boa, perfeita e agradável. Porque Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, logo, até os momentos difíceis que nós enfrentamos, os dias de lutas, são para a glória do Senhor e para o nosso bem. Então nós devemos olhar para o fato de que Ele faz tudo muito bem. Então a gente não tem que questionar como Deus está cuidando da nossa vida, como que é o controle dele sobre nós. O grande problema é que às vezes nós queremos assumir o controle. E nós achamos que Ele não está dando um rumo para a nossa vida como nós gostaríamos que Ele estivesse dando. Então, irmãos, o propósito de Marcos nesses textos é mostrar que Jesus estende a sua graça sobre os gentios. Essa mulher cirofenícia, dos versículos anteriores, foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Essa mulher achou fé em Cristo, coisa que os fariseus não acharam. Esse homem aqui, surdo e mudo, ele foi alvo da misericórdia e da graça de Cristo Jesus, diante de um cenário que seria um cenário de causa perdida, mas ele foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor. E diante do contexto de Marcos, o objetivo dele é mostrar que a incapacidade dos fariseus era tremenda para entender quem Jesus era. Mas enquanto o fariseu, escriba, não entendia quem Jesus era, uma cirofenícia entendeu. Um gentio entendeu. E demônios entenderam. Mas os religiosos não entenderam. Posteriormente, aqui no capítulo 8, Pedro vai entender. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois da cura do cego, Pedro vai chegar para Jesus e falar assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai ser o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo que vai entender quem é Jesus. Então, irmãos, caminhando para a nossa conclusão, eu queria primeiramente dizer que nós, como discípulos de Cristo, nós somos alvos da sua graça. De acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17,
nós somos novas criaturas. Por isso que Deus fez de nós um novo homem, à luz de Efésios capítulo 4, versículo 24. Nós somos uma nova criatura em Cristo e Ele fez tudo muito bem. Hoje eu e você somos uma nova criação e isso não dependeu de nenhum esforço nosso. Foi tudo graça, misericórdia e favor. Você foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Assim como Ele trouxe para aquele homem a capacidade de falar e de ouvir, Ele um dia abriu os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, a sua mente, o seu coração para entender quem Ele é. Um dia você foi alvo da graça e da misericórdia do Senhor e você só está sentado aqui por causa disso. Porque Ele fez algo maravilhoso na sua vida, e por isso que eu todos os dias tenho que ter uma vida grata a esse Cristo que decidiu me fazer ouvir. Porque enquanto muitos estão ouvindo a pregação do Evangelho, e muitos já ouviram e partiram sem ouvir e entender, você um dia ouviu, e você um dia entendeu. E isso não é porque você é mais competente, é porque Cristo decidiu abrir os seus ouvidos. É porque Cristo um dia fez com que os seus lábios fossem abertos para que você o professasse como seu Senhor. Se Ele não tivesse feito isso, você não estava aqui. Você não estaria aqui. E nós somos este alvo da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Você está salvo da condenação do pecado, você está sendo salvo da atuação do pecado, e você será salvo de todo o poder do pecado, porque nós aguardamos a glorificação, onde o pecado não mais fará mal para nós, porque Cristo fez tudo muito bem. Ele não salva pessoas pela metade, Ele salva por inteiro. Ele não salva pela metade, Ele salva por inteiro. E é por isso que todos os dias, todos os domingos, nós temos que nos reunir para olhar para o céu e glorificar ao Senhor pela redenção. O que a gente faz aqui todo domingo é isso, é glorificar a Cristo, porque um dia Ele me arrancou do cativeiro do pecado e me colocou na sua igreja, povo, o único povo que há de viver com Ele pelos séculos dos séculos. E Ele quis fazer isso, Ele decidiu fazer isso, e por isso que você tem que ser grato, todos os dias, pela salvação que te alcançou. Mas tem algo também que esse texto nos ensina, que há muitos surdos e mudos espirituais no meio da igreja. Os fariseus e os escribas eram os maiores conhecedores do Antigo Testamento, mas eram surdos e mudos. Não conheciam a respeito de Cristo e não professavam a Cristo como seu Senhor. Há muitas pessoas no nosso meio que são tradicionalistas, farisaicas, legalistas, moralistas, entregues às tradições, entregues ao conhecimento da palavra, entregues ao tempo de presbiteriano. Sou presbiteriano há 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não quero nem saber. Se você não nasceu de novo, você vai para o inferno igual aquele que está lá entregue aos seus pecados. Não é o seu tempo de presbiteriano que vai te dar garantia de eternidade. É se um dia você ouviu e entendeu. É se um dia você ouviu, entendeu e professou. E por isso que há muitas pessoas no nosso meio que precisam ouvir o Evangelho, porque a falta de conhecimento do Evangelho no seio da igreja é muito grande, irmãos. Nós estamos aí, dia 31 agora, terça-feira, dia da Reforma Protestante, e o maior campo missionário no Brasil é a própria igreja. Você pergunta para crente o que é o Evangelho, ele não sabe responder.
Uma pessoa, para mim, que não sabe responder o que é o evangelho, ela não entendeu o que é o evangelho. Se ela não entendeu o que é o evangelho, como é que eu posso acreditar que uma pessoa dessa é salva? Há muitos falsos evangélicos dentro da igreja, porque gente que não entende o que é o evangelho, gente que está no nosso meio como os fariseus e escribas, conhecedores da palavra do Senhor, mas não tem um encontro verdadeiro com o Senhor, pessoas que estão sentados nos bancos, mas estão surdas, porque não entendem o evangelho, estão buscando a sua salvação através dos seus méritos, acham que Cristo está lá no céu com uma lista de chamada e olhando para a igreja e falando assim: fulano veio, Beltrano veio, Cicrano veio, é um pontinho para você no dia que eu vim buscar a igreja. Tem gente que acha que precisar cumprir os mandamentos do Senhor, é necessário cumprir os mandamentos do Senhor para alcançar a salvação. Gente que acha que tem que ser bonzinho, porque se ele for bonzinho, a eternidade é certa. Como muitas vezes alguém fala assim: fulano de tal, se tem uma pessoa que tem direito de ir para o céu é fulano de tal, porque eu nunca vi uma pessoa boa daquele jeito. Não entendeu o evangelho. Quem fala uma coisa dessa não entendeu o evangelho. Então há muitas pessoas assentadas nos bancos, mas que vão queimar no inferno, porque não entenderam o evangelho. A pergunta que eu faço para você: você entendeu o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Você pode falar isso para a gente? Reverendo Sproul deu uma aula certa feita nos Estados Unidos para pastores que estavam fazendo mestrado. E ele abriu a aula dizendo assim: definam para mim evangelho. Ele ficou horrorizado de ver que pastores que estavam fazendo mestrado não sabiam definir o que é o evangelho. Uma pergunta simples. Você não precisa fazer seminário para poder saber o que é o evangelho. Você só precisa ter sido alvo do evangelho para entender o que ele é. Você não precisa conhecer de Gênesis e Apocalipse para saber o que é o evangelho. Você só precisa ter tido seus ouvidos espirituais abertos para entender o que ele é. E a pergunta que eu faço para você é: você sabe o que é o evangelho? Você pode definir o evangelho numa frase? Você pode falar para mim o que é o evangelho? Muitos crentes falam assim: é boa notícia, mas boa notícia do quê? Para mim, você falar que evangelho é boa notícia, você está chovendo no molhado. Porque claro que o evangelho é boa notícia. O termo evangelho é boa notícia, mas que boa notícia é essa? Qual é o assunto do evangelho? É isso que eu preciso que você saiba, porque se você não souber, o inferno está logo ali. Arthur, você está me exigindo conhecimento teológico para poder assumir a eternidade? Não, estou te fazendo entender que o necessário é de fato necessário. Compreender o evangelho todo. E por isso que a palavra de Jesus lá em Marcos capítulo 11, ela é necessária para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você tem feito a salvação ser um fardo pesado, tentando ser salvo pelas suas próprias forças. Quando Jesus fala assim: lança o seu fardo sobre mim, porque o fardo que eu vou lançar sobre você, ele é levinho. No lugar de viver essa vida angustiada, difícil, tentando a salvação, indo dormir todo dia achando que se você morrer você vai para o inferno, e qualquer pecado que você comete, vou para o inferno, baseando a sua salvação na sua santidade. Você não tem que basear a sua salvação na sua santidade, você tem que basear a sua salvação em Cristo. Você tem que basear a sua salvação na justificação. Você entendeu o que é isso? E há muitos surdos e mudos do lado de fora da igreja também. E é por isso que eu e você precisamos pregar o evangelho. Porque há gente aí, dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, que precisa ouvir a respeito de Cristo.
estão surdos, ainda não entenderam o Evangelho, precisam compreender o Evangelho. Estão mudos, ainda não conseguiram proclamar a Cristo Jesus. Ainda não conseguiram confessar a Cristo Jesus como seu Senhor. E compete a mim e a você falar do amor de Cristo, para que essas pessoas sejam transformadas pelo poder dele. Amém.